A paz do Senhor, meus queridos, boa tarde, boa tarde. A partir desse momento, a nossa live está indo para o nosso YouTube. Gente, agora não fica salva mais aqui no Instagram. O Instagram é Missionária Valéria Dias, mas agora as nossas lives vão ficar por pouquíssimo tempo e todas elas vão para o nosso canal no YouTube. Então eu quero te perguntar, você já se inscreveu? Você faz parte dos mais de 1000 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube? Gente, batemos aí o que a gente queria, que era a nossa meta. Chegamos a mais de 1000 inscritos pelo YouTube. Mas, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Você que está aí no YouTube, aproveita agora, nem acabe de assistir a live agora, porque só depois você esquece, acontece alguma coisa. Então se inscreva aí no nosso canal agora. Na nossa live, você está assistindo a nossa live. O nosso canal é Missionária Valéria Dias, mas você está assistindo agora a nossa live, uma pausa para um café. Pastora Gilson, eu estava conversando com ela agora, falando da importância de dizer, gente, olha para o céu e diz: Senhor, eu te amo, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelas tuas misericórdias, e hoje ela está conosco, aleluia, que alegria, que honra, que prazer de tê-la aqui conosco ao vivo. Missionária Joseara, uma querida, gente, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse, né, missionária? É uma alegria ter você conosco aqui. Olha também a Noeminha chegando. A Noeminha tá lá em Brasília, mas tá ligadinha conosco. Jacira, Andréia, quanta gente bacana. Sejam todos vocês muito bem-vindos. E aqueles que eu já também falei o nome antes, né? Antes, enquanto a gente estava louvando. Então agora aqui no YouTube eu quero te desejar mais uma vez uma pausa para um café maravilhosa, uma pausa para ouvir uma palavra do Senhor, uma pausa para ouvir também o Senhor falando com você. Hoje a nossa querida, gente, ela conquistou meu coração, conquistou um lugarzinho muito especial, a irmã Simone, que vai estar aqui conosco pela segunda vez. É uma honra, uma alegria tê-la conosco. Ela já está aqui, então eu já vou chamar, já fique ligadinho aí, que eu já vou chamar, mas eu quero dizer que é uma alegria ter você fazendo parte. Olha, é uma alegria ter você fazendo parte da minha história, porque esse canal aqui é para contar, né, o que Deus tem feito, as maravilhas do Senhor, e também trazer palavras de fé e esperança para o seu coração. Amém? Eu amo você. Eu amo a sua companhia, é sempre muito bom ter você aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Tiago, Maísa Moura também entrou aí, Deus abençoe. Se você ainda não nos segue, segue aqui. Olha só, eu já quero fazer uma oração com você. Eu quero deixar, hoje eu vou deixar, a hora tá chegando aqui uma mensagem, que coisa! Eu não sei como é que eu posso fazer para desligar isso. Toda hora chega e dá um bloqueio, mas não vai acontecer, mas eu espero, né? Olha só, eu quero também, antes de orar, falar com você que eu deixei aqui, para quem está ao vivo aqui no Instagram, eu deixei esse link aqui, que é o meu telefone. Você pode entrar em contato para conversar comigo, para falar comigo. Pelo Zap, às vezes é mais fácil, né? Vai ser um prazer estar aqui interagindo com você. Amém? Vamos orar? Fale com o Senhor que você o ama. Você já deve ter falado das suas necessidades com Ele hoje, né? Você já deve ter pranteado, questionado. A gente às vezes fala, né, assim, no nosso coração. Mas eu queria te convidar para, nesse momento, agradecer. Agradece até mesmo pelas bênçãos que você está orando e pedindo. Então agradece. Vamos fazer agora essa oração de agradecimento. A paz do Senhor. Andréia, boa tarde. Então vamos comigo juntinho? Amado e bendito Deus, glorificamos e bendizemos ao Senhor. Eu sei que eu já disse ao Senhor hoje várias vezes, mas eu quero repetir. Não me canso de dizer: Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, eu te amo. Eu adoro o teu nome, eu bendigo o Senhor. Muito mais do que pelo que o Senhor faz, mas eu adoro ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa nas nossas vidas. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, muito obrigada. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo. Obrigada por esse momento, onde nós podemos parar um pouquinho
para ouvir uma palavra do Senhor. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela família que nós temos. Obrigada pelas coisas boas que têm nos acontecido. Obrigada, Senhor, até mesmo por aqueles momentos desafiadores, porque eu sei que nesses momentos o Senhor está nos aperfeiçoando. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui já está ao vivo comigo, que vai participar. Eu quero te agradecer. Obrigada, Senhor, por aqueles que vão ver depois. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigada, Senhor, obrigada. Senhor, são tantos motivos para te dizer obrigada, para dizer gratidão. Nós temos um português pequeno, falho, insuficiente, mas o Senhor sabe o que está aqui no nosso coração. Contempla agora o nosso coração e veja, Senhor, toda a gratidão que temos ao Senhor. Hoje, nessa tarde, nós estamos somente agradecendo por tudo que já conseguimos, conquistamos, e também por aquelas promessas que o Senhor nos fez, que sabemos que há de se cumprir uma a uma. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da irmã Simone, que tão carinhosamente veio nos atender. O Senhor soprou o nome dela e ela veio. E ela também entendeu que era propósito do Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Nós te amamos. Obrigada por tudo. Amém? Glória a Deus. Quem pode dizer um amém comigo? Gente, quanta gente bacana que entrou. Uhul! Ai, eu não vou ter como falar o nome de vocês todos. Mas sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? Olha, como eu estava falando com vocês, a gente precisa que vocês mandem essa live, até mesmo aqui pelo YouTube, manda, envia, porque não está entregando, mas a gente faz essa parte, né? Olha, eu quero deixar para você, sabe aquele salmo que muitas crianças sabem de cor? Salmo 23. Pois é, na hora que eu estava aqui fazendo um roteirinho da minha live, foi esse, sabe, que veio na minha mente para dizer para você. Simone, manda um oi para mim para eu te chamar aqui rapidinho. E eu quero dizer para você, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita aí, diga para você mesma. Tem horas que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra do outro, que Deus envia outras pessoas, mas às vezes a gente precisa ouvir a nossa própria voz, sabe? Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem nos desamparado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem entrado com provisão, com proteção, com cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Mas Deus, Ele quer fazer muito além. Ele não quer dar somente aquilo que você precisa. Ele quer te dar também aquilo que você deseja. E olha, que alegria! A paz do Senhor. A paz do Senhor. Olha, gente, deixa eu falar para vocês, esse sorrisão aí, essa mulher tem quase uns 2 metros de altura. Ela é grande, o coração dela não fica devendo nada, sabe? O coração dela é gigantesco, esse sorrisão maravilhoso, essa pessoa que conseguiu, sabe, gente, que conquistou um lugar muito especial no meu coração. E eu quero dizer, querida, Amém. você é muito bem-vinda. Amém. Amém. Fica à vontade. Amém. Amém. A paz do Senhor, né? A missionária Valéria, a todos que estão aí na live, na live, aí eu falando da live por causa do trabalho da live que eu dirijo no sábado lá na Tiadal. Mas é a live, né? Eu louvo o Senhor, né, por poder estar aqui nessa tarde, né, esse convite precioso. Eu confesso que a gente sente o mesmo nervosismo quando a gente vai estar também no templo, né? Mas eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor vai adiante de mim, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Eu costumo falar que eu não sou pregadora, mas eu sou um instrumento usado nas mãos do Espírito Santo para poder estar trazendo a palavra, né? Que Deus possa abençoar cada uma de nós nessa tarde. Um abraço aí para minha nora, Maísa Moura, que está aí me assistindo. Deus abençoe. E eu louvo ao Senhor, missionária, por fazer parte desse projeto, um projeto abençoado, né, do Senhor, um projeto que tem alcançado mulheres, né, que tem alcançado as jovens. Eu vou
focar nas mulheres, porque mais é as mulheres, né? Não excluindo os homens, que eles também fazem parte, mas mulheres assim que Deus tem levantado nesse tempo. E você é uma dessas mulheres que Deus tem levantado nesse tempo, né? Usando a sua vida, né, para poder estar aí tirando uma pausa, né, de tarde com café. E que nesse café de hoje esteja a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, sem mais delongas, por Instagram não derrubar a gente, né? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta tarde, nós vamos fazer menção em 2 lugares. Primeiro, nós vamos ler Eclesiastes 3, o versículo 1, né? Eclesiastes 3, o versículo 1. E eu creio que Deus vai falar com a gente, porque Ele já bradou comigo aqui. A gente costuma falar assim, já levei uns puxão de orelha dele, mas é benção porque o Pai corrige quem Ele ama, né? Então, vamos lá, né? Em Eclesiastes 3, o versículo 1, vai dizer assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora nós vamos lá em Isaías, no 40, a partir do versículo 28, Isaías 40, a partir do versículo 28, né? Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor, né? Que o 28, a partir do 28, vai falar assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas, prestem atenção nisso nessa tarde, mas os que esperam no Senhor, né, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Louvado seja o nome do Senhor. Por que essa junção de Eclesiastes e Isaías? Nós estamos vivendo um tempo que tudo para nós, materialmente, vou colocar assim, tem sido algo muito imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem, né? A gente está perdendo essa questão de poder esperar. E Deus falou muito ao meu coração em relação da espera. E eu estou nesse processo da espera, então hoje eu estou pregando aqui algo que eu também estou vivendo, que é em relação da espera. A espera de um cumprimento de uma promessa, a espera de uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, a espera de algo que Deus falou que Ele vai fazer e é certo de que Ele vai fazer. Então, entrando lá no Eclesiastes, a gente vai ver que o nosso Deus, Ele tem um propósito nessa terra sobre a nossa vida. Eu acho maravilhoso que quando a gente vai ler o Evangelho e a gente vai ver João Batista, ele esteve aqui e ele cumpriu o propósito. E nós, mulheres, homens de Deus, jovens, adolescentes, somos chamados para viver esse propósito e cumprir o propósito que Deus tem para a gente. Mas nós precisamos entender que o imediatismo, né, do mundo aí, a gente não pode trazer ele no espiritual. E muitas das vezes a gente acha que o nosso Deus, ele tem que fazer no tempo determinado e no momento determinado que eu quero, que você quer. E Deus, ele não trabalha na nossa vida dessa forma. Há um propósito determinado por Ele. Há um tempo determinado por Ele. Por que eu falei, eu juntei as duas palavras? Porque quando se fala em tempo, se fala em espera. Porque dentro do tempo, a gente tem que esperar o cumprimento acontecer.
E muitas das vezes a gente acha que Deus tem que fazer no tempo que a gente quer que Ele faça. E eu sempre costumo falar que Deus não é a lâmpada do Aladim que a gente esfrega e que a gente faz 3 pedidos e Ele tem que responder. Mas tem coisas que verdadeiramente Deus, você dobra o joelho, Ele te responde imediato. Mas tem coisas que Ele vai te levar à forja, através da espera, através da paciência, através ali de você adentrar. Naia subcanta, súbia. Deus te leva à sala de espera espiritual. Um tempo atrás, eu estava conversando com o Espírito Santo em relação à espera. E ele bradava no meu coração que tem a sala de espera espiritual. E eu me lembrei que quando a gente era criança, às vezes a gente ia no consultório, no advogado com os nossos pais, e a gente entrava naquela sala de espera, e a gente ficava ali aguardando a porta se abrir, o médico, o advogado, né? Chamar o nosso nome. E o Espírito Santo falou comigo em relação à sala de espera. Ele falou comigo porque naquela época que a gente ia, né? Eu não sei se alguém que está aqui na laje já deve ter vivido isso. Você chegava na sala de espera antigamente, aí tinha um monte de revistinha, né? Tinha a revista da Contigo, Marie Claire, aquele monte de revista, né? E você ficava ali folheando e folheando, e o Espírito Santo falava comigo que na sala de espera eu vou folhear ela. É nela que eu preciso estar enquanto eu estou na sala de espera, aguardando Ele me chamar. E enquanto eu estou na sala de espera, eu medito na palavra, eu dobro meu joelho. Enquanto eu estou na sala de espera, eu me posiciono confiando, usando a minha fé naquele que me fez a promessa. E se a gente for olhar hoje, quantas pessoas estão querendo voltar para trás, estão querendo parar, porque perdeu a esperança, porque acha que aquele que prometeu já não vai cumprir a promessa mais, porque está demorando, irmã, porque é muito tempo que eu estou esperando, é muito tempo de oração, é muito tempo de jejum, é muito tempo, irmã, e Deus não tem me respondido. Eu quero dizer para você que eu também estou nesse tempo. E quantas das vezes a gente entra para o quarto e vai falar com o Eterno e parece que o céu está de bronze e parece que Ele nem está ali para poder nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas teve um dia que eu entrei e o Espírito Santo começou a bradar no meu coração e eu falei assim com o Eterno. Eu falei com Ele assim: Pai, o Senhor pode até ficar em silêncio, não tem problema, mas a tua presença, eu preciso sentir ela. Eu preciso sentir que nessa caminhada o Senhor está comigo. Irmãs, não foi fácil para o povo de Israel, não foi fácil para Sara, não foi fácil para tantos outros que a gente vê no texto bíblico. Não foi fácil a espera, não. Sara, por um momento, ela chegou a duvidar de que Deus faria o que Ele falou. Ele vai e fala com Abraão: eu vou te dar um filho, das tuas entranhas eu vou te dar um filho. E eu fico pensando, Sara, que tem o mesmo posicionamento que nós hoje. Sabe por quê? Porque a gente foca no momento em que o profeta vai vir e vai falar assim: olha, filha, que eu te digo, vou eu te dar isso e fazer aquilo, aquela. A gente sai da igreja voando. A gente sai da igreja assim, Deus, porque Ele nos deu uma mente tão maravilhosa, e ela começa a arquitetar, né, aquela coisa toda, e a gente esquece que tem um processo. A gente esquece que vai ter uma forja. A gente esquece que Ele vai preparar a gente para chegar no pódio da vitória. Porque não vai ser de qualquer maneira que Ele vai dar para a gente.
E tem coisas dentro de nós que é necessário Deus trabalhar. Tem coisas dentro de nós que é necessário Deus fazer para que a gente viva aquilo que Ele falou. Porque muitas das vezes a gente acha que vai ser assim, um estalar de dedos. Às vezes tem coisa que pode até ser, mas tem coisas, como eu falei, Deus vai nos preparar. Deus vai nos moldar. Davi, para chegar rei de Israel, Davi estava lá no pasto com as ovelhas de seu pai. Davi começou pequenininho. Davi não começou grande não, estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Aí Deus começou a preparar Davi lá no pasto. Matou um urso, matou um leão. E aí, no tempo determinado, Deus vai se levantar para fazer Davi reconhecido em Israel, ainda não como rei de Israel, mas um guerreiro de guerra. E assim Deus fala com a gente hoje, nessa tarde. Eu estou preparando mulheres para guerrear. Ainda não vai chegar ao pódio de rainha, mas vai ser preparada para a guerra. E aí a gente vai ver, pulando os textos à frente, a gente vai ver Davi se deparando com quem? Com Golias. E a partir de Golias, que Davi começa a ser reconhecido em Israel como um guerreiro, como um valente. E Deus começa a forjar Davi. Pensa que a perseguição de Saul com Davi foi em vão? Não, irmão. Foi em vão, não. Foi Deus preparando ele para ser rei de Israel. Pensa que a perseguição que você está passando é só em vão? Não é não, irmão. É Deus te preparando para algo maior. Pensa que ela está falando, irmã, está apontando, não liga não, irmã. É Deus te forjando, é Deus te preparando para algo maior. Irmãs, ninguém vai chegar ao fim da luta se não passar pela forja, se não passar pelo deserto. Mas entenda uma coisa, desertos não duram para sempre. Por mais que tenha pressão, por mais que a gente vê que tá difícil, mas nós vamos vencer. Sabe por quê? Quem te colocou lá para te forjar é aquele que te pega pela mão e fala, vambora, filho. Vambora caminhar. E às vezes a gente fica pensando assim, Senhor, né? Como que vai ser? Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho ido nos cultos, eu tenho feito. Muitas das vezes a gente até quer desgrenhar diante do Senhor. Vai falar que às vezes dentro do quarto a gente não faz aquilo. Ai, Senhor, meu Deus, eu preciso da vitória, Senhor, me ajuda, Senhor. A gente fala isso, irmã. E ele olha pra gente e fala assim, tô te forjando, filha. Tô te preparando para algo maior. Porque uma das coisas que a gente tem que entender que não é nada sobre nós. É sobre aquele que chamou a gente. É sobre aquele que diz lá em Colossenses que ele vai falar assim, tudo o que fizer, faça para glorificar o meu nome. Então nunca vai ser sobre nós, é sobre ele. E é por isso que ele vai nos forjar. Aí eu fico maravilhada, porque Isaías vai falar assim, mas os que esperam no Senhor. Você está esperando no Senhor, irmã? Eu estou esperando nele. E eu vou continuar esperando, sabe por quê? Eu posso desgrenhar, eu posso fazer birra, eu posso chorar, eu posso me agarrar no Salmo 70, eu posso ir lá e falar com o Senhor o que for. Mas eu sei que o renovo que eu preciso virá dele. Aí a gente vai ver aqui que ele renova as nossas forças. E que nos faz subir como a águia. Irmãs, pensa, eu fico imaginando o voo da águia, que deve ser a coisa mais maravilhosa. Aquele animal abrindo as suas asas e voando, rasgando essa extensão maravilhosa na criação do nosso Deus. Pensa o vento ali e ela ali tranquilamente, irmã, voando. Tranquilamente. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Nós estarmos tranquilos esperando. Irmãs, quantas vezes eu já cheguei na igreja doida para ouvir uma palavra e Deus fala assim, é hoje dia da vitória.
É hoje que você sai daqui com a tua vitória. E quantas vezes eu ouvi Deus falar assim, espera só mais um pouquinho de tempo. E muitas das vezes a gente acha que o pouquinho de tempo é assim, 2, 3, 4 dias, no máximo uma semana, Deus já está me respondendo. Eu estou aqui já há quase 7 anos esperando no Senhor uma promessa que Ele me fez. E eu continuo esperando. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Pode levantar inferno, pode levantar o que for, mas se Deus falou que Ele vai fazer na sua vida. Por isso que nessa tarde, Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista da sua vitória. Não desista da promessa que Ele te fez, porque Ele manda te falar assim, por acaso sou eu homem para mentir? Mediante a minha palavra? Ele não é homem, irmãos, para mentir. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Sabe o que a gente tem que permanecer? Lá na sala de espera, sentadinha, bonitinha. E sabe o que o Espírito Santo me fez entender lá na sala de espera espiritual? Não está eu lá sozinha. Tem outras irmãs, tem outros irmãos lá aguardando. Eu fiquei conjecturando isso e eu fiquei pensando assim, meu Deus, vai chamar um, vai chamar outro, e a gente vai imaginando um levantando, o outro levantando, e chama um, e chama outro, e você vai ficando, mas eu precisei entender que era o momento deles, ainda não é chegado o meu momento. Mas eu falei com o Eterno, eu falei, Senhor, vai chegar o dia que o Senhor vai abrir aquela porta e que o Senhor vai falar, Simone Aparecida Gonçalves de Lima, e o Senhor vai me chamar e vai chegar o dia que Ele vai me surpreender, como Ele também vai te surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, Deus não precisa de dia, de hora, né? Teve uma madrugada que eu fiquei pensando assim, Senhor, às vezes a gente preocupa tanto com o tempo, como eu li lá em Eclesiastes, e muitas das vezes a gente fala assim, o Eterno está chegando, porque realmente Ele vai vir buscar a noiva, e nós que preparamos para isso, e o Senhor está vindo, como vai ser? E a gente fica pensando em relação ao tempo, né? Ele sabe, porque Ele é o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele sabe o dia e a hora. Então a gente não tem que se preocupar. Outra coisa que eu também me preocupei. Deus falou comigo numa madrugada, através de um louvor, que muitas das vezes somente é eu, Ele e a promessa. Nem todos vão crer na promessa que o Senhor te fez. Então, guarda bonitinho para você e o Eterno a promessa que Ele te fez. Não fica falando, não, porque tem coisas que a gente tem que guardar para nós. Tem coisas que é no secreto a gente e Ele. Para depois, quando vem, fulana, mas como isso na sua vida? Foi o meu Deus que fez. Foi Ele. Não era para mim falar, era somente eu e Ele, a minha promessa. Irmãs, creia na promessa. Quando o Salmo 46 vai falar assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é para a gente aquietar, irmã. É para a gente descansar. É para a gente confiar que a promessa ela vai se cumprir. É para a gente entender quem fez a promessa para a gente. Não é em relação, porque a fulana não está crendo na minha promessa. Irmãs, é você e Deus e a promessa. É apenas só vocês e a promessa. E Ele é fiel para no momento certo, Ele vai gritar seu nome lá na sala de espera, Ele vai falar o seu nome. Chegou o tempo, minha filha. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de se alegrar. Aí a gente vai falar, como vai falar lá no Salmo 126, né?
Eu estava ali na cadeira, sentadinha, eu estava como quem sonha, Senhor. Mas aí, de repente, a minha boca se encheu de riso, porque o Senhor me chamou, e grandes coisas começou a acontecer, e grandes coisas o Senhor começou a fazer, porque chegou o tempo do cativeiro ser mudado. E Deus nessa tarde fala que tem cativeiros nessa live, que Ele vai mudar. Tem histórias aqui que Ele vai mudar. Tem vidas aqui que Ele vai agir de uma forma diferente. E você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu falo com o Senhor, grandes coisas o Senhor faz por nós, o Senhor já fez por nós. Olha para trás, vê quanta coisa Deus já fez por você. Quantas vitórias que Deus já te deu, quantos livramentos que o Senhor já te deu. Quanta coisa o Senhor já fez. Ele continua o mesmo. Ele vai continuar fazendo na sua vida. Ele vai continuar fazendo na minha vida. Ele vai fazer na tua casa, no teu casamento. Ele vai agir na vida do teu filho. Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmã, a espera da promessa cansa a gente de verdade. Cansa. Você é hipócrita aqui de falar que não cansa não, porque cansa, irmã. A espera da promessa cansa. As noites se demoram a passar. Mas, igual o louvor da Larissa vai falar, ai de mim se não fosse o teu colo e a tua graça para me sustentar. Você tem um que mesmo que você esteja passando pelo momento da forja, pelo momento do deserto, ele está carregando você no colo. Ele está te pegando, ele está te impulsionando. Vambora, filha, vambora, que isso é só um processo para eu te melhorar, para você ser melhor, para mim subir um nível espiritual contigo, porque não é só relacionado à promessa, mas é relacionado a você, quem você é para mim, a minha filha. Muitas das vezes a gente esquece da nossa identidade com Ele. Quem somos nós na presença dEle? Ele é Pai e nós somos filhos e filhas. E nós precisamos entender quem é Ele como Pai na nossa vida e quem somos nós como filha diante dEle. E é por isso que vale a pena, que sempre vai valer a pena a gente esperar, por mais que doa, por mais que a gente caia dentro do quarto e a gente fala, Senhor, por mais que você fica no Salmo 70, por mais que você entra no 40, mas eu vou esperar. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Davi vai falar algo que me surpreende. Lá no final do Salmo 27, ele vai falar assim, né, que eu creio, né, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha que coisa linda. Tem tradução que vai falar assim, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é isso? É as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Ai de nós, se não fosse Ele. É sobre Ele nos abençoar. É sobre a gente se posicionar como mulher de Deus, ter maturidade e falar assim, Senhor, por mais que esteja difícil, mas eu permanecerei contigo até o fim, porque tu és o Deus que me garante a vitória. Aí depois vem o versículo, né, que a gente mais fica assim, né, fica aquela coisinha assim, da espera. Aí ele vai falar assim, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É nele que nós temos que esperar. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos entender que nós temos um Deus que age ao nosso favor. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu cheguei num tempo determinado da espera, que um dia uma amiga virou para mim no trabalho de oração e falou assim, amiga, pelo amor de Deus, para com essa ansiedade. Eu falei assim, eu nem tenho ansiedade não. Ela, você tem sim, e eu não queria aceitar que eu estava ansiosa.
E aí um dia eu fui no círculo de oração, Deus usa uma irmã e fala assim, irmã, Deus manda te falar que você está com aflição de espírito. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, meu Deus, aí eu vim para casa com aquilo na mente. Aflição de espírito, aflição de espírito. E eu cheguei em casa, irmã, eu fui abrir a Bíblia, caiu lá em Eclesiastes. Salomão vai falar sobre aflição de espírito. Aí eu corri lá no Google para mim saber o que era aflição de espírito. Aflição de espírito é ansiedade, irmã. É ansiedade. Por isso que a gente não pode deixar. Aí a gente vai lá em 1 Pedro, né? 7 vai falar assim, lançando sobre ele. Lançando sobre ele, lança sobre ele nessa tarde a sua ansiedade, porque quem cuida de você é ele, irmão. Quem cuida de mim é ele. Então, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque quem cuida de nós? Quem cuida de nós, irmãs, é aquele que faz você dormir, que te guarda durante a noite, que faz os teus olhos abrir de manhã e você olhar a extensão maravilhosa, os pássaros louvando, aquele que te toma pela mão na parte da manhã e vai caminhando com você o decorrer de todo o dia, é aquele que te sustenta. Então, irmã, para que a gente vai ficar ansiosa? Vamos descansar. Quando Deus falava comigo em relação a descansar, eu falava, Senhor. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Entrei lá no Salmo que a missionária Valéria iniciou. Aí eu fui lá no versículo 3 e falei, o Senhor refrigere a minha alma. O Senhor traz um refrigério à minha alma, que eu descanse no Senhor. Irmãs, nunca houve um tempo como esse, com tanta ansiedade. A gente vai ver com tantos problemas que a gente vai ver em relação à mente. Eu estava falando outro dia isso na igreja. Irmãs, eu vou sair fora aqui só um pouquinho, que eu vou abrir um parênteses aqui em relação à mensagem. Mas dentro do texto bíblico, eu estava falando quem te deu a armadura de Efésios. Quem é o dono da armadura de Efésios? Aí eu comecei a falar com o Eterno em relação à mente, se tem lá o capacete da salvação, que é para te proteger, irmã, Deus colocou o capacete, vamos pedir ele todo dia, ajusta ele aqui, para que os dardos do inimigo não venham atingir a minha mente. Ajuste, Senhor, cada item da minha armadura. Porque para cada batalha, eu creio, isso é eu, não é o texto que fala não, sou eu. Eu creio que cada batalha que nós passamos é uma armadura que Deus coloca em nós. Mas é a mesma armadura de Efésios. É a mesma. Entendeu? E ele vai ajustando essa armadura em nós. E outra, irmã, ele é o nosso general que está diante de nós na guerra. Nós não estamos sozinhas na peleja, não. Por isso que ele fala assim, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, vede o livramento que o Senhor vai te dar. Irmãs, pede o Senhor para colocar o capacete, para te pôr, sabe por quê? Quando o inimigo não atinge sua mente, ele quer atingir o seu coração. Aí a mente está belezinha, aí atinge o coração, aquilo desce para o coração, é só Eterno para ter misericórdia depois. Irmão, vamos vigiar nesse tempo, vamos pedir àquele que cuida de nós todos os dias, como eu falei, para ele continuar nos sustentando, para ele continuar nos fortalecendo. Se a gente prestar atenção neste tempo, a minha amiga até falou assim, se eu não viver a promessa do Eterno, eu sei que ele vai vir, eu vou viver na eternidade. Eu, glória a Deus. Eu falei com ela, nossa, mas você falou bem forte agora. Eu até falei isso, cara. Você falou, mas é verdade, irmã. Se a gente não viver a promessa aqui de um carro, de uma casa, né, ou de alguma coisa, amém, mas nós vamos estar na eternidade. Agora, uma coisa que eu quero deixar para nós nessa tarde, e eu já vou terminar, uma coisa que a gente não pode esquecer, em meio à promessa que o Senhor nos fez, é bênção, ele vai cumprir, mas não esqueçamos da maior promessa que está por vir, que nós vamos encontrar com o Rei. Aqui na terra tudo vai passar, aqui não pertence a nós, nós estamos aqui para cumprir um propósito, nós vamos viver esse propósito e Deus vai nos chamar, então não esqueçamos, vamos
entender que nós estamos lá no Salmo 27, né? Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Isso é enquanto a gente tem vida. Isso é enquanto Ele está permitindo a gente estar aqui. Então nós vamos viver os bens, as bênçãos, nós vamos viver. Mas a gente precisa entender que aqui não é o nosso lugar. Que muito em breve o rei está vindo, que nós vamos embora. Então a gente não pode ter o posicionamento da mulher de Ló. Nós precisamos ter o posicionamento de qual mulher? Da mulher de Provérbios. Da mulher que Provérbios vai falar, e que eu amo esse versículo, né? Que vai falar: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher, olha bem, a mulher que teme ao Senhor, é eu e você. A mulher que teme ao Senhor, homens que temem ao Senhor, somos nós. Então vamos temer ao Senhor, vamos confiar que por mais que seja demorado o cumprimento de uma promessa, mas espera no Senhor. Descansa nele, confia nele, ele vai fortalecer o seu coração, ele vai te dar força. E para terminar, que eu vou finalizar agora, o Espírito Santo palestrou comigo algo muito maravilhoso, que eu falo com o Eterno assim: pega pela minha mão e vai caminhando comigo. Mas vai chegar um lugar que a gente vai falar assim: eu estou cansada, Eterno. E aí eu comecei a conjecturar uma árvore. Eu cheguei a falar até do zimbro. Aí eu falei assim: a árvore ali, eu vou sentar debaixo dela, vou recostar. Uma coisa que ultimamente a gente não faz: respirar fundo e relaxar. É difícil a gente fazer isso no decorrer de um dia, fala a verdade. E nesse momento você senta, respira e relaxa. E aí você começa a descansar na sombra que ela proporciona para você. Mas só que ali a presença continua, sabe por quê? A sombra é Ele. E se você olhar do seu lado, tem água e tem pão, é Ele. Mesmo no pequeno momento de descanso, que talvez você vai falar assim: Senhor, estou cansada. Ele vai te dar pão, ele vai te dar água e ele vai te dar sombra. Na sombra do Onipotente você pode descansar. Então nessa tarde, descansa na sombra do Onipotente. Descansa na sombra do Onipotente. Deus manda te falar: descansa na minha sombra, porque nela tem descanso, nela tem pão, nela tem água, tem tudo que você precisa. E quando você já estiver boa, vamos levantar, vou te pegar pela mão de novo e nós vamos continuar a nossa caminhada até chegar no destino certo, o destino do cumprimento da tua promessa. Aí vai haver mais um momento de descanso. E daí a pouco vem mais uma promessa, mais uma batalha, mais uma forja. E Ele vai estar comigo, e Ele vai estar com você. Então não larga da mão do Onipotente. Não saia da presença do Onipotente. Permaneça com o Onipotente todos os dias. Ao abrir os seus olhos de manhã, fala: Onipotente, segue neste dia comigo. Abençoa a minha vida. E eu espero em Ti. Eu espero porque eu posso esperar. Porque quem me renova, quem faz algo novo dentro de mim, é o Senhor. E eu louvo ao Senhor por esse momento nessa tarde. Missionária Valéria, que Deus abençoe a vida da irmã, essa live, essas pessoas maravilhosas que estão aqui nessa tarde. O Senhor manda falar para cada uma de nós. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que a gente não tem que se preocupar com o tempo. A gente apenas só vai descansar lá na sala de espera. E enquanto nós estivermos lá, vamos estar meditando na palavra, vamos estar orando, vamos estar louvando, adorando. E Deus é Deus que nos surpreende em dias comuns. Ele não precisa de dia perfeito para te dar vitória, não. É quando você menos esperar. Ele vai gritar o seu nome, como Ele também vai gritar o meu. E assim eu agradeço a minha oportunidade, minha querida, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não falei para vocês que vinha a palavra do céu para os nossos corações. Amém. Dulce, Simone, eu falei com você que eu estava conversando com uma pastora de São Paulo. A pastora Dilce está aqui hoje, está tendo a oportunidade de estar conosco, está assistindo ao vivo. Glória a Deus. Que coisa boa, é isso que Deus faz. E nós estamos na sala de espera. Glória Né? a Deus. Na sala de espera, e é uma sala VIP, é uma sala muito chique.
E aí Verdade. eu nunca tinha parado para refletir dessa forma. E eu fico imaginando, né? Aí você me transportou. É uma sala que tem ar-condicionado ou que tem um ventilador, você vai Verdade. sentindo aquela brisa, você vai ver pessoas passando na sua frente, porque às vezes chegaram ali ou mais necessitado, ou porque já chegaram mais perto da sua hora de ser chamado. Talvez você vai ver, mas Verdade. isso não vai te desanimar, porque você vai estar num Verdade. ambiente gostoso, é um ambiente difícil, de espera, pode ser, mas você vai estar ali aguardando, sabendo que você vai ser chamado. Você Glória a vai ter Deus. certeza. E quando a gente é chamado à sala do trono, quando a gente entra, que passa da sala de espera, o resultado é só vitória. É só Verdade. bênção. Ninguém vai sair com um diagnóstico de morte. Verdade. Lá na sala VIP, lá dentro, né? Passou da sala de espera. A gente vai encontrar com o que fez a promessa. E a gente Verdade. vai sair com a bênção nas mãos. Deus é Glória a Deus. maravilhoso. A pastora Ju está falando que Deus falou muito. Viu, minha querida? Deus tinha Glória marcado a esse Deus. encontro conosco aqui. Glória a Estou Deus. muito feliz, Simone. Muito obrigada mais uma vez. É uma Amém. honra ter pessoas que acreditam no nosso ministério, no nosso Amém. chamado, né? É uma honra ter você aqui conosco, que você venha mais vezes, é uma alegria. Foi muito Aleluia. bom te ouvir. E eu Amém. tenho certeza, tenho certeza Amém. absoluta que Deus renovou as nossas forças, a nossa esperança nesse dia, Amém. irmãos. Que Deus possa também Amém. continuar renovando as suas forças, Amém. esperar até o tempo que Ele te chamar para o cumprimento. A gente não sabe, né? A gente Verdade. não sabe, mas a gente cria uma irmandade que quando a gente vê alguém que chegou depois, mas que está entrando lá na sala principal, a gente também fica feliz, Não né? A é, gente fica missionária? feliz, se alegra com os Verdade. outros. Por que não tem essa competição aqui? Porque a gente sabe que vai ser chamado. E quando Porque, não é chamado, a gente está sendo bem tratado também na sala verdade. de espera. Que coisa Verdade. maravilhosa. Foi muito Missionária, bom. porque até mesmo na agenda do nosso Deus já está escrito lá o dia e a hora que ele vai te dar a vitória, que ele vai me dar a vitória e que ele vai dar a vitória para cada um que está aí na live. Na agenda do nosso Deus já tem. Por isso que muitas das vezes a nossa mente tenta conjecturar como que Deus vai fazer, mas não cabe a nós, sabe por quê? A palavra vai falar assim, que ele faz além do que pedimos e pensamos. Então nunca vai ser igual a gente pensa, mas vai ser muito melhor porque é a boa, perfeita e agradável vontade dele se cumprindo sobre a nossa vida, né? Louvado seja o nome do E a Senhor. gente só não pode fazer achar que está demorando e É, abrir mão e sair, né? é E voltar. A gente não pode verdade. fazer isso, porque às vezes está na hora de ser chamado o nosso nome Pois e a é, gente vira as costas. E todo o tempo que você ficou ali, ficou perdido. Então, nós não podemos sair da sala verdade. de Não, espera. não Vamos podemos. esperar. Tem comentários aqui, pessoas falando, eu estou na sala de espera. Então, fica na sala de espera, minha Fica querida. mesmo. Meu querido, fique aí. É igual a Simone falou, aí, de repente, né, Deus age fazendo além do que aquilo que a gente pensou. Simone, eu Verdade. agradeço mais uma Amém. vez por você ter estado conosco. Quero te pedir que você nos despeça em oração nesse Amém. momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Pai, elevo minha voz ao trono da tua glória, porque o Senhor é fiel e poderoso. E eu quero agradecer ao Senhor porque não é sobre a Simone, mas é sobre o céu, é sobre a tua presença, é sobre o teu querer e a tua vontade. E eu queria pedir ao Senhor que nessa tarde, quantos que estão nessa live, que estão na sala de espera, como eu também estou, mas nós estamos lá aguardando o Senhor nos chamar, aguardando o Senhor gritar o nosso nome. Pai, mas
enquanto nós estamos esperando, nos dê força, nos dê graça. Não deixa o inimigo tentar nos paralisar. Não deixa ele ficar lançando na nossa mente que não vai acontecer, que o Senhor não vai fazer, porque é mentira, ele é enganador, ele é mentiroso, mas que a gente venha confiar no Senhor, que a gente venha crer no Senhor, como Davi vai falar, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai, nessa tarde, todas as vezes que pensarmos em desanimar, que a gente dobre os nossos joelhos, porque quando nós dobramos, o Senhor se inclina. Quando nós dobramos, o Senhor está ali pertinho de nós para nos ouvir. E quando o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, porque a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Tem resposta do Senhor nessa tarde, em situações, em circunstâncias, tem resposta do Senhor para essa mulher, para este homem. O Senhor está trabalhando nessa tarde, Pai, e eu saio dessa live crendo na minha vitória. Eu não sei o dia e não sei a hora, mas eu sei que ela vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem o filho do homem para se arrepender. Pai, eu saio dessa live, mas o Senhor permaneça com cada uma, abençoa a vida de cada uma, a família de cada uma, a casa de cada uma, e as causas que cada uma apresentou diante do Senhor. O Senhor está analisando, o Senhor está olhando, o Senhor está colhendo com odre, o Senhor está ali, meu Pai, anotando, e eles vão ver a resposta do Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo nessa tarde, que nós venhamos sair daqui com o nosso coração alegre. Sabe por quê, Pai? Porque nós temos um Deus no qual nós podemos aquietar e saber que o Senhor está cuidando de tudo e de todas as coisas. Abençoa a missionária Valéria. Continua, meu Pai, abençoando a tua filha. O teu cuidado sobre ela é algo maravilhoso. Às vezes ela pensa, Senhor, como vai ser? Mas é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai prover, é o Senhor quem vai abrir a porta, é o Senhor quem vai dar a vitória para ela. Pai, cumpre o desejo do coração da tua filha, porque eu entendo que não é sobre ela, mas é sobre a tua obra, é sobre a tua presença. Honra a tua filha nessa terra, porque muitos falam que não é assim, que não vai ser, que não vai acontecer, mas o Senhor já bateu o martelo, o Senhor já garantiu a vitória para a missionária Valéria e toda a sua casa. Abençoa a tua serva, abençoa cada um nessa live. E nós saímos aqui, mas saímos com a tua bênção e com a tua presença. Muito obrigado. Nos dê uma tarde abençoada e nos dê vigilância para que o nosso inimigo não venha roubar a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Simone, mais uma vez, muito obrigada. Deus continue te abençoando, renovando as suas forças e que a sua voz alcance em muito mais lugares, né? Que essa live possa chegar para abençoar muito mais vidas. Eu amo você. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, minha querida. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Queridos, olha só, eu quero convidá-los para estar conosco quarta-feira que vem. Vai estar conosco a doutora Alessandra Gama, que vai estar participando conosco, nos trazendo uma palavra aqui da parte de Deus. E daqui a 15 dias eu vou estar fazendo 31 anos de casada, no dia 5 de agosto. Eu vou fazer uma live com o meu esposo. Sim, ele vai estar participando. Você já contou para ele, Valéria? Não. Mas ele vai topar, ele vai fazer comigo, vai ser uma bênção. E aí eu tive uma ideia. O que vocês gostariam que a gente abordasse nessa live comemorativa aos 31 anos de casado? Mande para nós, aqui está o meu WhatsApp, aqui no ao vivo, mande para nós, mande no direct aí, o que você gostaria que falássemos, que abordássemos, que contássemos para vocês aqui. Então, daqui a 15 dias, então fique ligadinho aí, a gente vai colocar o convite aqui na rede social. Quem não me segue, segue aí então, para você não perder
Nada. Eu vou colocar essa caixinha de perguntas, devo colocar agora, tá? E outra coisa, orem por nós, porque também está chegando mais um encontro, mais um episódio, né, do nosso Shalom, Café com Palavra, mais um encontro que a gente já tem com tudo preparado, gente. Já fizemos as últimas compras do que a gente precisa para esse encontro que vai ser muito especial. Eu quero contar com a sua oração. Interceda por nós, tá bom? A gente precisa e a gente conta e a gente segue confiando de que Deus está nesse negócio. Olha só, um beijo para todos vocês. Foi uma bênção. Palmas, é, missionário Josiara? É, gente, a gente tem para agosto, setembro, outubro e novembro. A Eduarda disse assim ontem, nossa, tudo que a gente não fez até agora, a gente vai fazer rapidinho. Então, eu quero lembrar que nós estamos na última semana, eu vou estar só mais uma semana aí da ação entre amigos. Se você quiser cooperar, contribuir, a gente vai divulgar seu nome, a gente vai divulgar o seu trabalho, a sua loja, o seu empreendimento. Se você quiser contribuir, é a última semana para você contribuir e você participar também do sorteio. Ó, um beijo para você, Deus abençoe!